Olá, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as ferramentas que podem te ajudar a fechar um contrato de honorários. Vocês acreditam que nós podemos usar sim as ferramentas utilizadas em vendas de produtos ou serviços? O que acontece é que a advocacia, como tem essa imagem por trás de que não podemos fazer propaganda e realmente não podemos, meio que ficou como se as pessoas não pudessem fazer mais nada para poder vender o serviço da advocacia. Você pode sim utilizar técnicas de venda na primeira reunião, por exemplo. O que são essas técnicas de venda que a gente está falando agora? Inclusive, lançamos há pouco tempo um post que todo mundo perguntou muito. São só gatilhos mentais. É a forma com que você vai falar e o seu cliente vai entender numa reunião, por exemplo. Não é nada manipulado, não é uma manipulação. Quem nos conhece sabe que a gente bate nessa tecla da honestidade, competência, que é isso que vai fazer resultado na sua advocacia, na nossa opinião. E então, esses gatilhos mentais são só técnicas realmente que vocês utilizam para poder fazer com que no cérebro do seu cliente isso seja mais rápido, porque o nosso cérebro, ele cansa, ele não gosta de raciocinar muito. Se tiver um caminho mais fácil para ele ir, ele vai. Por exemplo, se eu falar para você agora, entre o restaurante A e B, o restaurante A está vazio e o B está lotado, qual você acha que é melhor? Você não precisa conhecer o restaurante, não precisa conhecer o chefe, nem a comida que eles servem lá. O seu cérebro já detecta esse primeiro gatilho, por exemplo, que eu quero falar agora, o da prova social. Estar com o restaurante cheio vai significar para você que ele é melhor, porque se o outro fosse bom também, as pessoas já teriam ido, teriam gostado e também estaria fila para poder entrar. Então, vocês entendem como o nosso cérebro age rápido, a gente nem raciocinou e ele já dá essa mensagem pra gente? Então, isso funciona muito bem. E esse primeiro gatilho, que é o da prova social, vocês podem usar também do consenso, né? Ou consenso ou prova social, numa reunião, nessa primeira reunião com o seu cliente. Você pode falar um caso seu que você atuou, sem falar o nome de cliente, porque a gente não pode falar isso, mas que você pode utilizar como experiência sua que deu certo. Então, isso faz muita diferença. O outro gatilho mais importante, na minha opinião, é o da autoridade. Vocês entendem que a advocacia é um serviço que demanda confiança absoluta? A pessoa vai botar nas suas mãos o maior problema dela, a empresa dela, o filho dela, o casamento dela, a maior conquista dela, ou tentar evitar o maior prejuízo da vida dela. Então, é muito importante essa confiança. Aliás, é fundamental a confiança para o fechamento do contrato. E essa confiança vai advir da sua autoridade, porque se você entender do assunto e passar a confiança para seu cliente não entende de código tributário, seu cliente não entende, pode não entender de código civil ou direito trabalhista, mas ele vai olhar no seu olho e você vai explicar o seu problema, o problema dele. Quer dizer, você vai explicar a sua solução para o problema dele, né? Que aí vem um outro gatilho, que é o da especificidade. Quando você... eu vou falar esses dois juntos, mas deixa eu só terminar essa autoridade. A autoridade é você passar para o seu cliente o que você é de verdade, a sua experiência no assunto e passar essa confiança. Então, seu currículo é importante para poder construir essa autoridade. Mas o que vai valer mesmo é a sua atuação, é o seu trabalho. O que você traz de resultado para os seus clientes? Isso é fundamental para você tornar um profissional com autoridade para o seu cliente. Esse outro gatilho que eu já comecei a falar é o da especificidade. E o que isso significa? Trabalho de qualidade, gente, não deve ser um diferencial para você, porque isso tem que ser obrigatório. Todo advogado deve trabalhar com muita qualidade, deve procurar o melhor, deve procurar curso, deve procurar se especializar. Então, isso você não deve nem enaltecer, porque a sua qualidade deve ser uma coisa intrínseca sua. Qualidade faz parte do seu trabalho. Mas o que é o seu trabalho? O que te faz especial? Essa é a especificidade. O seu cliente tem que entender por que deve contratar você. Qual que é o seu diferencial? Porque ele vai procurar você, vai procurar outro advogado. O que outro advogado... Não fala do outro, não. Fala de você. O que você faz de diferente? Por que ele deve confiar o seu contrato a você? E nessa aula dessa primeira reunião, a gente aprofunda mais e é muito maravilhoso vocês pensarem sobre isso.
Então, esse é o terceiro gatilho. O quarto gatilho, vou falar aqui 5 para vocês. O quarto gatilho é o gatilho da emoção. Esse é muito maravilhoso. Sabe por quê, gente? O cliente fecha com você quando ele sente essa emoção. Sente, né? Na verdade, eu quis dizer sente. Porque ele vai justificar com a razão, com a mente, mas ele vai decidir pela emoção, pelo sentimento dele. Ele vai sentir essa conexão, vai sentir que você é uma autoridade, vai sentir que você vai resolver o problema dele. E aí ele vai justificar o sim ou não através da razão, da mente dele. Mas essa emoção, ela se dá por medo ou ganância. Na nossa profissão, é bem simples de estabelecer isso, porque a ganância é o quê? Essa vontade do dinheiro, né, que é inegável que as pessoas têm, e o medo também de perder uma empresa, perder a empresa falir. Então você vai conseguir liberar um alvará, você vai conseguir suspender a exigibilidade de um crédito, por exemplo, para poder ele discutir judicialmente, ou vai conseguir uma isenção, vai conseguir um tributo que seja indevido, que ele receba esse dinheiro de volta. Ou seja, na nossa profissão dá muito para poder lidar com isso, com essa emoção. Então vai ser essa emoção que vai fazer o seu cliente fechar com você. E um último gatilho que eu posso citar aqui é o gatilho da culpa. O gatilho da culpa, a gente não usa tanto ele porque a minha área é tributária e da André é trabalhista, né? Como vocês já devem saber. Mas para quem atua em direito civil, por exemplo, pode aplicar ele. Mas quando eu penso assim, gente, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, vê se eu vou ficar atiçando isso, a pessoa se sentir culpada para poder fechar o contrato. Eu não. Eu tinha essa visão meio de que seria manipulação, a gente falar de um jeito para o cliente fechar o contrato. Isso não é verdade. Esse gatilho, ele somente faz a pessoa raciocinar. Foi igual eu falei do restaurante. Você vai utilizar, vai se aproveitar, tudo bem, de uma forma inteligente, ética e verdadeira, de uma situação verídica, uma situação fática que está acontecendo com o seu cliente, para ele, através desse gatilho, fechar o contrato com você. Você entendeu? Esse da culpa, por exemplo, é o seguinte: quem não tem culpa nessa vida? Quem é mãe já nasce uma culpa, né? Nasce o filho, nasce uma culpa. Porque tá chorando, que não vai fazer direito. O pai do filho quer dar atenção pro filho ou quer dar atenção pra esposa. Enfim, a gente não deveria ter tanta culpa, mas o ser humano tem essa culpa. Então, se você quiser falar, por exemplo, para um empresário que o empresário deve, justamente pelo fato de, por exemplo, não utiliza a palavra culpa, mas para o empresário ter mais tempo com a família dele, ou para o empresário ficar mais leve na consciência, ele passa para você esse trabalho e aí você vai resolver. Ele não precisa mais pensar em como resolver esse banco de horas, como fazer essa advocacia preventiva trabalhista. Você vai fazer por ele. Então você atiça esse gatilho da culpa que ele tem, realmente ele não passa muito tempo com a família, ou ele não está dando atenção para a empresa que ele deveria dar. Então você, através desse entendimento, você fala, não, pode deixar comigo que eu resolvo. E é verdade, você vai resolver e você vai tirar esse afazer, por exemplo, você observou que ele gasta muito tempo fazendo coisa que ele poderia delegar para você, você pode utilizar disso para um fechamento de contrato com você. Então, gente, são vários gatilhos, muitas coisas importantes que a gente aprendeu, na verdade, no decorrer da nossa advocacia, mas depois a gente viu que realmente, quando a gente aplica, faz toda a diferença, né? São 15 anos já que nós advogamos. Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho falando desses gatilhos. E fiquem de olho nos próximos vídeos. Podem me falar aqui se vocês entenderam, se querem mais explicação, querem saber de outros gatilhos. E se foi importante para você, curta ou compartilhe com quem você acha que pode aproveitar também. E podem sugerir temas que a gente adora, explicar tudo para vocês ou perguntar quando vocês quiserem, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.